pelo YouTube, tá? Façam isso, por favor, professor, e nós vamos começar aqui, então, a nossa aula, tá? Então, nós vamos receber aqui uma figura ilustre do setor de finanças. Eu tive o prazer de ver uma palestra do Gustavo Cerbasi aqui em Araguatins, em 2011, e recordo que ele foi doador da campanha da nossa escola Um Sorriso por R$1, contribuiu conosco. Teve aqui em Araguatins, Gustavo viu o nosso pôr do sol, nascer do sol no majestoso Rio Araguaia. Exato. Não tem pôr do sol mais bonito em Rio aqui, tá, Gustavo? É o melhor que tem. Então, pessoal, nós vamos receber aqui hoje o escritor Gustavo Cerbasi, escritor com mais de 1.700.000 livros vendidos, consultor financeiro, professor, palestrante, administrador, com experiência prática e acadêmica em finanças dos negócios, planejamento familiar, economia doméstica, desenvolve treinamentos, palestras, consultorias para diversos públicos de todo o país, já foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano, e algo que eu tenho comentado muito com os alunos aqui, Gustavo, e eu vejo nas suas redes sociais, pai de adolescentes, que é o nosso público aqui hoje. Então, exato, você tem a linguagem para falar com eles, brinca com eles, vi você esses dias na rede social jogando videogame com as suas meninas, achei muito interessante, muito bacana que você tenha essa visão para os nossos alunos também, conhece o público adolescente. Então, pessoal, com vocês, e para vocês, Oswaldo Franco, Gustavo Cerbasi. Muito obrigado, Alex, primeiro pelo convite, segundo pela oportunidade de estar com os jovens do Tocantins, estado que eu tenho um carinho, pelo qual eu tenho um carinho enorme. Estive em 2011, foi a última viagem que eu fiz a trabalho, né, antes da pandemia, no final de 2019, também foi para o Tocantins, estive na região de Araguatins. Você falou do pôr e do nascer do sol no Araguaia. Olha, não tem nenhuma construção feita pelo homem que supere um palco como esse. Louco para levar minha família para ir também, para voltar a visitar o Tocantins. E, bom, estou falando a convite de um professor de língua portuguesa, se não me engano, é isso mesmo, Alex? Isso, língua portuguesa, Gustavo. E aí, o que será que tem de conexão entre língua portuguesa e finanças, né? E eu vou explicar para vocês que tem muita conexão. Eu quero começar... bom, para quem não sabe, né, o que é finanças, basicamente eu ensino as pessoas a organizarem o uso do dinheiro, organizarem seus investimentos e principalmente a realizarem seus sonhos, concretizarem seus planos. Pode ser sonhos simples, como toda pessoa quer ter, o sonho de ter a casa própria, o sonho de ter um carro, pode ser um sonho um pouco mais complexo, como, por exemplo, estudar, fazer um intercâmbio num outro país, ou dar uma casa para os meus pais, né, se eu estiver crescendo e sendo bem-sucedido na vida. Então, planejamento financeiro me ajuda a organizar as finanças, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui daqui a pouco. Antes de dar o exemplo, eu vou até corrigir uma informação que o professor Alex colocou, o número de livros vendidos está desatualizado, professor Alex, são 3 milhões de exemplares vendidos. Muito bem, muito obrigado. E eu quero, para quem não conhece meu trabalho, está conhecendo pela primeira vez, eu quero contar um pouco da minha história de trás para frente, para vocês entenderem essa conexão das finanças com o português. Tá? Não vou tomar muito tempo, não, eu vou entrar na estratégia financeira em seguida. Mas hoje eu tenho um bom número de seguidores nas redes sociais, somando Facebook, Instagram, YouTube, são mais de 3 milhões de seguidores. Minha maior rede hoje é o Instagram, com 1.400.000, estou chegando perto de 1 milhão no YouTube. Sou considerado youtuber, apesar de não ter as características típicas de youtuber, de fazer muito showzinho. Eu respeito muito o tempo daquelas pessoas que me seguem, então é muito comum nas redes sociais as pessoas terem aquele conteúdo para pregar atenção, para enrolar a pessoa, para fazer sorteios, enfim, eu prefiro fazer vídeos mais curtos, conteúdos que entreguem mais resultado para quem está assistindo e tragam uma lição mais objetiva. Talvez quem quiser assistir entretenimento vai encontrar na TV aberta, em outros canais, aquilo que procura. Tem um curso online, mais de 15 mil alunos passaram pelo meu curso online Inteligência Financeira. Viajei o Brasil inteiro, eu conheço todos os estados do Brasil. Por que eu tive essa oportunidade? Porque eu escrevi 16 livros sobre finanças pessoais, o primeiro livro foi em 2002. Então, nesse mundo das palestras, aprendi muito com as pessoas, aprendi muito sobre a realidade brasileira. Eu posso dizer que eu conheço bem o Brasil, eu amo o Brasil, tem muita gente que mora numa cidade grande como eu, não gosta da violência, quer ir embora do país, não tem paciência com a política. Eu acho que a minha missão é melhorar o meu país e acho que todos vocês deveriam pensar da mesma forma. Quem tiver oportunidade, por exemplo, de
crescer. De repente, a vida convida a fazer um curso fora do seu estado, fora do seu país, não importa, fora da sua realidade. É muito rico para qualquer pessoa poder buscar conhecimento que não existe na sua região e trazer de volta para sua família, para sua sociedade, aquilo que aprendeu fora. Não tem melhor forma de você agradecer a vida, agradecer a seus pais, do que trazer um aprendizado que talvez falte. Às vezes falta conhecimento técnico, às vezes falta conhecimento sobre educação financeira, às vezes falta conhecimento, enfim, sobre idiomas, mas tudo que você aprender fora é muito interessante trazer de volta. Eu estudei fora, fiz minha pós-graduação em Nova York, eu decidi ficar no Brasil, apesar de já ter sido até convidado a morar em outros países, convidado pelos governos, porque existem alguns vistos específicos para quem tem sucesso no cinema, nas artes, nos livros, né, que é o meu caso, mais de 3 milhões de livros vendidos. Então, fui convidado a morar nos Estados Unidos, no Canadá, eu preferi ficar no meu país. Essa história de escrever livros começou lá atrás, quando eu era professor de finanças, e o mais curioso é que quando eu estava na faculdade, eu não gostava de finanças. De tudo que eu aprendi no curso de administração, eu gostava de marketing, gostava da parte de liderança, da parte de estratégia, da parte de operações, e finanças era um assunto que me dava muito sono. Só que, quando eu terminei o curso, um amigo meu chamou para ajudá-lo num trabalho profissional. Não porque eu era bom naquilo que ele fazia, ele era um cara de finanças, mas porque ele sabia que eu era muito bom de redação. Eu já tinha feito antes de administração 2 anos na faculdade de engenharia, porque eu era muito bom de matemática, então era bom de matemática, achei que ia dar bem em engenharia, não gostei, não tirei notas boas em engenharia, fui um dos piores alunos da faculdade, percebi que estava no curso errado, e depois eu passei para administração. Por que eu entrei fácil em 2 faculdades? Porque eu era muito bom em redação. Além de ser um bom aluno de matemática, aluno nota 9, não era o melhor da sala, mas um aluno bom de matemática, eu sempre li muito, por orientação da minha mãe. Basicamente, todas as tardes da minha adolescência tinham um livro na mesa, um livro do meu lado, me acompanhando. Era um problema familiar que nós tínhamos, né? Minha mãe precisou trabalhar para ajudar a complementar a renda da família, que a gente não ganhava muito bem. Ela não tinha com quem deixar os filhos, então ela me pegava na escola na hora do almoço, dava o almoço em casa e me levava para a biblioteca pública do bairro. E meu bairro não tinha muitos livros na biblioteca, chegou um tempo que eu acabei de ler quase todos os livros da biblioteca, passei a frequentar outra biblioteca, mas eu sempre li muito. Isso me ajudou muito na redação, tá? Não é só treinar na redação, mas ler coisas diferentes, aventuras, curiosidades, livros científicos, enfim. Antes desse lance da leitura, eu tive uma infância como talvez todos vocês tenham. Uma infância simples, uma infância que, como meus pais não tinham muito dinheiro, eu pedia brinquedos e não recebia brinquedos. Meu pai falava, olha, vê um amigo lá que tem, brinca na casa dele. O grande brinquedo que eu tive na minha vida foi uma bicicleta. Quando eu consegui ter um videogame, isso porque eu ganhei um cachorro, cuidei do cachorro, quando eu vendi o cachorro, consegui comprar um videogame usado, esse videogame já estava numa fase que eu estava para entrar na faculdade e quase não aproveitei o videogame. Então, se eu fosse voltar um pouco mais à minha história, eu já estaria redundante numa história que vocês conhecem muito bem. História, talvez, de dificuldades para aprender alguma coisa diferente, porque talvez vocês não tenham todos os cursos perto da casa de vocês. Perto da minha casa até tinha, a gente não tinha dinheiro para assistir. Mas eu construí uma carreira em cima da minha habilidade de escrever. Quando meu amigo me convidou lá na frente para ajudá-lo num trabalho de consultoria financeira, era porque os consultores financeiros faziam boas análises e não sabiam explicar essas análises num português bem feito, precisavam de alguém que escrevesse bem. E eu fui convidado para ajudar nesse processo. Dali, explicando bem as análises financeiras, alguém me convidou para dar aula. Quando eu comecei a dar aula, gostaram da minha linguagem, só que eu não me considerava um professor de finanças, porque eu não gostava de finanças, então eu comecei a dar aula de finanças dos negócios, das empresas, usando exemplos das finanças pessoais. Como que a pessoa poderia prosperar, como que a pessoa poderia melhorar a relação dela com o dinheiro, aprendendo técnicas de contabilidade. Então foi assim que eu construí minha carreira, foi assim que eu escrevi meus 16 livros, dos 16 alguns foram descontinuados, porque eram muito específicos para a época, hoje eu tenho 12 livros escritos, mas enfim, sou reconhecido por ter começado um trabalho que muita gente está começando agora, lá no ano 2000, 2001, eu já escrevia sobre finanças, o primeiro livro veio em 2002. E basicamente hoje, a minha preocupação
depois de ter conquistado a independência financeira, porque eu não falei muito dos meus resultados pessoais, mas quem for um pouco mais esperto aí, se eu vendi 3 milhões de livros, né, se um autor ganha entre 3 e 4 reais por livro que vende, é só fazer uma conta rápida e saber que eu ganhei muito dinheiro nessa vida, e poderia não estar mais trabalhando. Por que eu estou trabalhando? Por que eu aceito um convite para participar aqui do segundo webinário do CEOF para o professor Alex, gratuitamente? Porque eu acho que minha missão hoje é dividir com as pessoas os ensinamentos que eu aprendi na vida, coloquei em prática na minha vida, ensinei muitas pessoas a colocar em prática também. Meus alunos reconhecem muito aquilo que eu faço. De forma bem resumida, meu trabalho é ajudar as pessoas a enriquecerem. E o que eu acho mais curioso, eu poderia dar para vocês um monte de dicas do tipo, olha, compre bitcoins, olha, invista nas ações de uma empresa específica que vai bombar, olha, passe a perna em alguém, né? Tire o dinheiro de alguém, torne-se político e desvie esse dinheiro. Tem várias formas lícitas e ilícitas de prosperar. E eu não sigo essas fórmulas, porque se você está comprando investimento, você está fazendo uma aposta, isso pode ou não pode dar certo. O meu caminho é no sentido de montar um plano, usar investimentos que qualquer pessoa pode acessar, uma previdência privada, por exemplo, um banco público, Banco do Brasil, Caixa Econômica, na cooperativa, na região com certeza aí tem várias unidades do Sicredi, Sicobi. Então, usando uma previdência privada, usando investimentos que estão ao alcance de qualquer brasileiro, quando você monta um bom planejamento, você vai realizar mais sonhos. Acho que o caminho mais eficiente para conquistar mais coisas na vida, conquistar não é conhecimento, autoestima, é poder gastar mais. Eu quero fazer um curso nos Estados Unidos, esse curso vai custar para minha família 15 mil reais. Como é que eu faço para conseguir cursar um curso desse? Como é que eu faço para fazer um MBA numa grande capital, aí pagando talvez 25, 30 mil reais? Então, esse tipo de sonho que eu ensino a realizar. Como? Começa por não errar. Não é só acertar. Se você deixar de errar, você já começa a acelerar o seu trajeto em relação à construção de riqueza. O que eu quero dizer com não errar? Nossos pais, meus pais, os pais de vocês, cometem muitos erros por falta de educação financeira. Por falta, talvez se discuta bem na escola, se ensine bem a matemática, o português, os conceitos de geografia, os conceitos de ciências, que são importantes. Pô, para que eu tenho que aprender essas coisas de ciência? Amanhã você pode estar cozinhando usando suas habilidades em ciências. Amanhã você pode estar, por exemplo, um piloto, né, de corrida, ele usa física para poder pilotar melhor e chegar na frente dos outros. Hoje eu piloto carro, eu dirijo, né, no dia a dia carros elétricos, é um pouco diferente da gasolina, você tem que entender um pouco mais da física, se tem subida o carro consome mais, então, enfim, a gente até consegue encontrar na escola bons conteúdos que nos ensinam a ter ferramentas para o dia a dia. Só que ainda falta nas escolas conteúdos de finanças, porque para prosperar eu preciso saber lidar bem com o pouco dinheiro que eu ganho, e empreendedorismo, porque se o meu país não me fornece, não me provê com o emprego que eu preciso, eu tenho que ter a iniciativa de criar o trabalho que me dê a renda. Então, nós estudamos ou para trabalhar para alguém, em troca desse trabalho receber um salário, ou, se eu não tiver trabalho, eu crio um trabalho, eu crio uma habilidade, eu desenvolvo algum tipo de conhecimento que me traga receita. Para vocês terem uma ideia, apesar de toda a prosperidade que eu tenho na minha vida, eu não tenho carimbo. Aliás, eu tenho 2 carimbos na minha carteira de trabalho, que são carimbos de estágio. Eu estagiei num banco aqui em São Paulo e estagiei na imprensa oficial, o órgão que imprime o diário oficial aqui em São Paulo. Foram 2 estágios de 6 meses. Desculpa, de 6 meses na imprensa oficial e de pouco mais de um ano no banco americano, o Citibank. Depois disso, todos os meus trabalhos foram, olha, você quer dar aula? Então tem que abrir uma empresa, né? Você vai ter um CNPJ, sua empresa vai prestar serviço para a faculdade, e sempre eu correndo atrás dos meus clientes, sempre eu correndo atrás do meu trabalho, porque não tinha emprego, não consegui um emprego do tipo, olha, vou ser professor da Universidade de São Paulo e vou me aposentar depois de 30 anos com a universidade me garantindo o salário. Eu simplesmente corri atrás, mas para correr atrás você tem que ter habilidades que outras pessoas não têm. Então, para ter habilidades que outras pessoas não têm, eu tenho que estudar mais do que outras pessoas. E aí entra um lance interessante, que é um erro, como eu falei, a gente tem que errar menos, um erro que muita gente comete é o de achar que, puxa, na minha região o emprego que tem é de, sei lá, professor, ou o emprego que tem é de operador de máquinas.
ou de operador ou um condutor de veículos. Então, eu vou me preparar para me qualificar para o emprego que tem. Bom, mas esse é o emprego que as pessoas estão desfrutando e talvez esteja saturado. Talvez quando você estiver formado não tenha mais. O que falta na sua região que não tem quem conheça? Será que não falta alguém especializado em mecatrônica, algum tipo de conhecimento específico para poder automatizar os equipamentos? Será que não falta alguém com habilidades em algum idioma para poder fazer algum tipo de negociação com a China, com os Estados Unidos, com uma outra região? Então, quando eu vou tentar entender o que falta na região, vou buscar esse conhecimento, eu chego na minha região com um valor, né, uma capacidade rara. E por isso eu tenho uma maior probabilidade de ser contratado, uma maior probabilidade de ter o meu trabalho. Às vezes as pessoas nem querem contratar, tá, gente? E se você tem uma habilidade, essa habilidade não está sendo procurada, você fala, olha, eu acho que eu posso melhorar a sua empresa. Posso trabalhar para você de graça por um mês para mostrar o valor do aprendizado que eu tive? Não tem propaganda melhor para você conseguir abrir portas, tá? Eu comecei a dar aulas para ajudar um professor. Como eu falei, eu ajudava uma equipe de consultores, alguns desses consultores eram professores da USP, e pediram para eu dar algumas aulas para cobrir um professor que estava doente. Olha, mas a gente só pode pagar o preço de monitor para você. Na época, um professor ganhava R$ 150 a hora, um monitor ganhava 20 a hora. Eu falei, tudo bem, você está me dando a chance de dar aula na Universidade de São Paulo. Eu deixo dar 2 aulas aí, se você gostar, depois você me contrata. Quando eu escrevi um livro, eu não escrevi pensando em ganhar dinheiro, até porque brasileiro não lê. Então, o primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, foi escrito para eu ter um material didático para apresentar aos meus alunos. Começou a vender porque dá uma entrevista, dá outra, atende a imprensa, explica o que eu estou ensinando aí, no boca a boca começou a crescer, enfim, fez sucesso. Quando o livro fez sucesso, me convidaram para dar palestras. Mas disseram, olha, Gustavo, infelizmente não tem verba para dar palestra. Eu falei, tudo bem, eu dou aula numa sala de aula para 20, 30 alunos, você está me dando a chance de falar para 300 no auditório, numa igreja? Eu dou palestra, eu dei mais de 100 palestras não remuneradas antes de poder cobrar, né? E hoje, quem me convida para uma palestra, eu cobro R$ 30.000 por 1 hora de palestra, porque meu tempo é muito raro, eu tenho que cobrar esse preço. É bastante, mas para vocês terem uma ideia do quanto que meu preço hoje, ligado aos cursos online, ligado ao sócio do meu negócio, é elevado, porque se eu desvio a atenção do meu trabalho, eu tenho que cobrar caro de outros trabalhos. Então, muitas vezes o caminho para você chegar na prosperidade passa por você entender o que está faltando, melhorar suas qualidades, estudar mais do que os outros. Quando eu comecei a dar aula, me convidavam para aulas que os professores não queriam dar. Aula de estatística, por exemplo, que é uma aula muito chata de dar na pós-graduação, trabalhosa, ou a aula de contabilidade básica. Vocês ainda não chegaram lá, mas se um dia forem estudar administração, talvez não tenha aula mais sem graça do que contabilidade básica. Não se fala de liderança, não se fala de projetos, não se fala de resultados, só de organização dos números. Mas os professores não queriam dar. E eu não era o especialista no assunto. Como é que eu me preparava para me tornar especialista? Para uma aula de 2 horas, eu passava 10 horas estudando. Parece que não fazia sentido aquilo, mas eu fazia o que outros não queriam fazer. Eu criava um diferencial. Com isso, a minha renda cresceu. Então, o não errar começa por você talvez não repetir erros que as gerações cometem uma atrás da outra, como o erro, por exemplo, de procurar um caminho mais fácil. Quando você tem a juventude, quando você tem o obstáculo a ser superado, você tem um gás, né, que você fala, cara, tudo que eu quero é conseguir um emprego. Lá na frente, você já não vai ter essa mesma energia, e não é por ficar velho, tá? Só de interesse, mas ficar dividido. Eu tenho hoje preocupações com meus filhos, eu tenho preocupações com o meu bem-estar, tenho preocupações com o meu dia a dia, minha mãe, que tem mais idade, meu pai já é falecido, mas enfim, eu tenho que cuidar de uma série de coisas que dividem o meu foco. Quando você tem esse foco concentrado, entenda que haverá um momento de pagar um pedágio. E o pagar o pedágio é fazer um sacrifício de, por exemplo, perder um fim de semana para estudar mais do que os outros, para trabalhar mais do que os outros. Isso durante alguns meses, até que você prove o seu valor. Então, um erro que não deve ser cometido, por exemplo, é o erro de tentar um caminho mais fácil ou tentar já equilibrar as coisas logo no começo. Algum sacrifício tem que ser feito. Do ponto de vista das finanças, tem um erro muito comum num país como o Brasil, que é um país generoso, tá? Nosso país, apesar de a gente ver muita pobreza, a gente percebe que as condições para a riqueza no Brasil são muito maiores do que na quase totalidade dos países do mundo. Tem pobreza no mundo inteiro,
Mas além da pobreza, em muitos países tem que lidar com nevascas, por exemplo, com calamidades ou geológicas, né, um terremoto, algum tipo de um furacão, alguma coisa nesse sentido, guerras, conflitos. O Brasil não tem guerras. O Brasil tem um solo fértil de norte a sul. Tocantins é um ótimo exemplo, um estado extremamente fértil, esse Planalto Central aí, que tem uma terra que qualquer coisa que você planta aí dá. Tem um clima muito estável, a diferença de temperatura entre inverno e verão, principalmente onde vocês vivem, é muito pouca, então não tem que lidar com um guarda-roupa do frio, um guarda-roupa do calor, né? Você tem uma estabilidade climática que favorece tudo. Nesse Brasil muito generoso, a gente percebe que as pessoas, por talvez repetirem modelos dos seus pais, acabam desperdiçando oportunidades. Oportunidades de empreender, oportunidades de usar um dinheiro que está à disposição. Por exemplo, acho que todos que estão me assistindo aqui já ouviram em casa alguém falar, puxa, está faltando dinheiro, preciso pedir um empréstimo, né? Acabou o dinheiro antes do mês, está sobrando o mês no fim do dinheiro. Uma curiosidade interessante em finanças é que, para a maioria dos casos, tá? Eu já acompanhei em consultoria mais de 750 famílias, mais de 15 mil alunos, para a grande maioria dos casos, quando alguém fala está faltando dinheiro, essa pessoa não gastou mais dinheiro do que ganhou, ou ela não ganhou menos do que gastou. O que acontece é um fenômeno curioso, tá? Tem a ver com o conceito de fluxo de caixa na contabilidade, que é o seguinte: imagine que você, no fim do mês, está faltando R$ 100 na conta. No outro mês você faz um sacrifício, está faltando 50. No outro mês está faltando 200. No outro mês está faltando 100. No outro 150. Se isso acontece, eu não posso dizer que essa pessoa está gastando mais do que ganha, sabe por quê? Se ela tivesse um padrão de gastar mais do que ganha, imagine que faltaria 100 no mês. Faltaria 100 no mês porque ela gasta R$ 100 a mais do que ganha. No outro mês, ela já começou com 100 no negativo. Então, no fim do mês seguinte, tem que faltar pelo menos 200. Porque ela começou com menos 100, no outro mês tem que faltar pelo menos 300, fora os juros. Se a coisa não está fugindo ao controle tão intensamente, é porque ela não está com problema de gastar mais do que ganha, ela está com problema de dinheiro alocado de forma errada. Vou sugerir a vocês, todos vocês que estão me assistindo, quando a gente acabar essa aula aqui, fazer um pequeno exercício de, por exemplo, dar uma fuçada na despensa da cozinha, no armário de casa, e encontrar coisas que você comprou e não usou. Por exemplo, foi ao mercado, comprou arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, coisas básicas, né? Mas porque só vai ao mercado semana que vem, tem que ter um estoque em casa. Então você tem estoque de alimentos, você tem estoque de papel higiênico, você tem estoque de coisas que você comprou, e pode ter um livro que você comprou e não leu, pode ter uma roupa que você comprou e ainda não aproveitou. Todos esses itens que saíram da conta do banco, estão no seu armário e ainda não foram usados, estão consumidos, aliás, estão pagos, mas não consumidos. Então, um segredo interessante para você ter menos falta de dinheiro é comprar menos e com mais frequência. Eu não vou ao mercado a cada 15 dias, eu vou ao mercado a cada 5 dias. Ou, se for preciso, o dinheiro está acabando, a cada 3 dias. E vou comprar só a refeição do dia, só o que eu preciso. Por quê? Se eu gasto 100 a mais do que eu ganho e entro no vermelho na minha conta no banco, ao entrar no vermelho, tem os juros. O banco me cobra ainda um valor por estar usando o crédito. Então, era 100 que eu estava devendo, na hora de pagar é 110. E aí eu estou criando um problema muito grande. Então, isso acontece com famílias, isso acontece com empresas. Tem empresas que não conseguem pagar salário, mas estão com uma máquina parada. Estão com um estoque parado de insumos, implementos agrícolas, enfim, ferramentas, coisas que, se houvesse uma antecipação, uma organização, por exemplo, imagine que eu tenho uma cozinha industrial, eu gosto de fazer bolos e tortas. Se eu tenho 2 fogões, eu vejo que o pessoal não está comprando, eu tenho que me antecipar e ou vender o meu segundo fogão, ou anunciar que estou arrendando um fogão para quem está desempregado, quem me pagar um pequeno aluguel vai poder cozinhar alguma coisa, brigadeiros, docinhos, marmitas, enfim, algo que complemente a renda de um desempregado. E o que seria um fogão parado, né, gerando apenas custo, pode ser uma fonte de renda, diminuindo a perda que eu tenho no momento de menor vendas. Então, essa antecipação de ter algo parado e colocar para usar é algo que faz com que nós tenhamos mais resultados. Então, um exemplo muito interessante de que muitas famílias reclamam que o dinheiro está faltando, mas o comum, uma família faltar 300, 400 reais no mês, e muitas vezes esse dinheiro está parado num armário por causa de algumas compras de mercado ou compras no comércio que fizeram com que o dinheiro estivesse faltando no banco, e aí começa aquele efeito bola de neve, né? Tá devendo, paga mais juros, cada vez mais juros, e a coisa vai crescendo e fugindo ao controle.
Tem um outro aspecto muito interessante que tem que ser levado em consideração, que por mais que a gente viva num país em que as condições não são de luxo, né? A gente não está numa Noruega, né, em que todo mundo vive numa casa super bem estruturada, mas enfim, toda família tem algum gasto, ou com financiamento da casa, ou com aluguel, ou com a prestação do carro, ou com transporte público, e muitas vezes não se percebe que boa parte das escolhas que nós fizemos, né, escolhas que foram nossas, de consumo, que teoricamente cabiam no salário. Digamos que eu ganhe, uma família ganha R$ 2.000, por exemplo. Né? Esses R$ 2.000, a família decide gastar 500 com aluguel, 500 com transporte, 500 com mercado, 500 com educação, por exemplo. Quando essa família escolhe os seus gastos, há uma tendência muito forte, uma tendência muito nítida de errarmos para mais, porque a gente tem um certo otimismo. Olha, se eu ganho R$ 2.000, pelo menos uns R$ 800 eu consigo pagar de aluguel, porque vai ter mais uns 300 de supermercado, vai ter mais uns 200 de transporte. E, na verdade, quando a pessoa primeiro escolhe a moradia, primeiro escolhe o seu estilo de vida, por mais simples que seja, ela está cometendo o erro de ocupar o seu orçamento, ocupar a sua lista de prioridades com compromissos que são inevitáveis. O aluguel, não tem um aluguel mais barato, mais caro no mês. Não é que nem no mercado, que você fala, olha, hoje eu vou gastar 300, não tem 300, vou gastar 250. O aluguel, se é R$ 500, é R$ 500. A prestação de uma escola, se você está fazendo um curso, é aquele valor e pronto. Você está pagando o aluguel de um veículo, você está financiando um veículo, é aquele valor e pronto. Então, o chamado custo fixo me tira a liberdade. E aí pode ser que eu ganhe 2.000 por mês, que eu tenha um orçamento muito bem desenhadinho, que olha, eu sei que eu vou gastar 500 com alimentação, 500 com transporte, 500 com moradia, só que no meio do caminho podem acontecer dois problemas muito comuns. Primeiro, inflação, que é o aumento de preço de alguma coisa, a minha escola era R$ 500, aumentaram para 540 esse mês. Pronto, meus 2.000 já não pagam aquilo que estava previsto. Além da inflação, tem um outro problema comum, que são os imprevistos, que podem ser bons ou ruins. Tá? Um imprevisto ruim é sofrer um acidente, um problema de saúde, tem que comprar um remédio, o remédio não estava na conta. Um imprevisto bom é quando você está com aquela conta redondinha, você fala, olha que beleza, sobraram R$ 100 esse mês, vou sair para fazer um jantar em família, vou convidar o meu amigo, meu primo, sei lá. Convidou o primo, né, para o jantar, olha, estou celebrando, primeiro mês que a gente está com as contas em dia, e aí seu primo fala, olha, aproveitando que a gente está celebrando aqui, vou dar uma boa notícia, né? Faz tempo que eu estou namorando, tal, estou anunciando o meu casamento. Você fala, puxa, parabéns, né? Por que eu estou anunciando para vocês? Eu faço questão de te convidar para ser o meu padrinho. Pronto, né? A conta estava em ordem, agora você fala, puxa, vou ter que dar um presente, vou ter que me arrumar para a festa, voltou a bagunça. Então, existem os imprevistos, que é o não planejado, que são muito comuns, que acabam bagunçando a vida das pessoas. Se o meu orçamento, se minhas contas do mês são muito justinhas, eu não consigo lidar com o imprevisto. Agora, se eu fiz um exercício de, olha, eu posso pagar R$ 400 de aluguel, mas dá para alugar uma casa um pouquinho mais simples por 450. Olha, eu para ir para o meu trabalho, eu gasto um certo valor com transporte público ou com carona, mas se eu der uma volta um pouco maior, ou se eu pegar uma carona com alguém que acorda mais cedo, eu vou gastar um pouco menos. Então, se eu faço algum exercício de criatividade para gastar menos no fixo, vamos supor que dos meus R$ 2.000 eu gaste 1.800 e R$ 200 eu gaste com o meu lazer. O que é lazer? Poderia ir ao cinema. Se não tem cinema na sua cidade, pode ir a um pesqueiro, pode ter uma atividade em família, reunir a família, comprar um pouco mais de carne, um pouco mais de cerveja, enfim. Mas eu tenho um gasto mensal com uma realização de um momento especial para mim. Perceba que eu estou falando de fazer um pequeno sacrifício no estilo de vida e compensar esse sacrifício com mais celebrações. Quando acontece um imprevisto, aconteceu um pequeno problema, tem uma conta para pagar, vou ter que assumir uma prestação de uma roupa que eu vou comprar, eu cancelo durante um mês ou durante 2, 3 meses aquela celebração. Nesse período aqui eu não vou pescar, eu não vou para o cinema, eu não vou praticar o meu esporte, porque eu estou numa fase atípica. Mas, passada essa fase atípica, você está com o orçamento exatamente como estava no começo, você está com o dinheiro livre para continuar pagando suas contas e esse estilo de vida. Então, é bem diferente daquela situação em que eu tenho minhas contas justas. Por ter as contas justas, acontece um imprevisto, eu entro no vermelho, não consigo pagar a dívida na cooperativa, no banco, essa dívida não para de crescer, daqui a pouco eu estou devendo 2, 3 vezes o que eu ganho no meu salário por mês. É uma situação bem diferente dessa em que eu tenho um estilo de vida,
mais simples do que eu poderia ter, um pouquinho mais simples, uma casa um pouquinho mais barata, um carro um pouco mais barato, mas eu tenho compensações, eu tenho um estilo de vida melhor. Então, por ter um estilo de vida melhor, por praticar o esporte que eu gosto, por exemplo, eu vou ser uma pessoa mais feliz, mais motivada. Eu vou trabalhar melhor. Se eu trabalhar melhor, eu vou estar mais disposto com meus colegas, talvez eu produza melhor, talvez até me candidate a ganhar um bônus no fim do ano, algum tipo de compensação. Então, é uma realidade que, por um detalhe, né, no momento de fazer uma grande escolha, por mais que eu tenha uma série de restrições, eu posso morar numa casa de 1 milhão, mas posso morar numa casa de 900 mil. Não, minha realidade não tem casa de 1 milhão. Então, é uma casa de 500 mil e 450. Não, minha casa não tem casa de 500 mil. Bom, posso morar numa casa de 50 mil ou num barraco de 45, mas no momento de fazer esse ajuste, de simplificar minha vida, eu crio toda uma leveza dali para frente. Vocês vão ouvir falar muito essa palavra ao longo da vida. Eu estou falando de orçamento flexível, mas o termo que explica essa condição de flexibilidade é um termo chamado resiliência. Não sei se o professor Alex já usou essa palavra nas aulas, mas é um termo que vocês vão ouvir cada vez mais no dia de hoje. Resiliência é ter a capacidade de retomar a minha estabilidade rapidamente. Para quem nunca ouviu falar, resiliência é quando você pega um material muito elástico, né? Sabe aquela bolinha do mágico, uma bolinha de espuma? Ele mostra na mão, não tem nada. Quando fecha a mão e abre, tem uma bolinha vermelha. Quando fecha a mão e abre, tem duas. Onde raios esse cara enfiou a bolinha? Ninguém, talvez esteja atrás da mão, mas a questão é que ela é feita de um material de espuma que é deformável, que quando você abre a mão, ela imediatamente recupera o seu formato de uma esfera original, porque é um material altamente resiliente. Eu preciso que minhas contas sejam resilientes, que eu tenha planos e entenda que meus planos não vão dar certo. Eu vou ter problemas, eu vou ter que lidar com imprevistos, mas se meus planos forem flexíveis ou resilientes, eu absorvo os problemas num certo momento e retomo os planos um mês depois. Se eu não tiver nenhum tipo de flexibilidade, falar, não, mas eu tenho, tudo tem que dar certo, eu tenho que pagar as contas no limite, é praticamente certeza que ou a inflação ou o imprevisto vai bagunçar minha vida. Então, nessa lógica, há um convite a todos os meus alunos que eles olhem para suas escolhas e evitem cortar coisa do tipo, está faltando dinheiro? Corta a TV a cabo, corta a internet, corta o passeio de barco, corta o seu esporte. Não, mas espera aí, esses são os momentos bons da minha vida. Se a coisa já está difícil, eu ainda vou tirar o meu prazer, vou tirar o que há de bom na minha vida vai ficar extremamente sem graça. Eu vou trabalhar para pagar contas? Não, não pode. Então, se eu não estou conseguindo pagar as contas, eu vou simplificar algum grande gasto, vai me dar um trabalho, talvez, trocar a moradia, vai me dar trabalho negociar com algum parente, olha, vamos dividir uma casa, né? Talvez seja mais fácil para a gente, vamos dividir um carro, vamos alugar o carro de alguém que está parado boa parte do dia para gastar menos com o carro, por exemplo. Então, esse trabalho que a gente tem no começo nos ajuda a ter um custo menor e com isso a gente consegue ter mais verba para aquilo que faz bem. Faz bem se cuidar, faz bem praticar um esporte, faz bem você aprender alguma coisa que não tenha só a ver com o seu trabalho. Você está aprendendo mais de conhecimento, mas quer aprender a cozinhar bem. Puxa, é algo que te dá prazer. Pessoas que investem naquilo que dá prazer são pessoas melhores, são pessoas que chegam para trabalhar numa segunda-feira com a faca nos dentes. Transformar o mundo, tão feliz. Agora, a pessoa que passou o fim de semana separando contas na mesa, falando, puxa, não dá para pagar tudo, qual será que eu vou conseguir pagar? Está lá frustrada, deprimida. Chega como para trabalhar? Será que essa pessoa vai produzir? Será que ela vai bater metas? Será que ela vai receber algum tipo de reconhecimento pelo diferencial que ela causa no time? Não vai. Então, vocês que são jovens, que ainda não erraram na vida, né? Pode ser que os pais tenham cometido alguns erros financeiros e não é culpa deles, tá? É culpa, talvez, de uma falta de orientação. Mas vocês que conseguem vislumbrar pela frente uma vida de renda crescente, pensem que quando vocês estiverem ganhando R$ 1.000 por mês, 1.100, um salário mínimo, vocês não vão estar felizes. Não tem que estar, tá? Ninguém tem que estar feliz ganhando o salário mínimo. Mas vocês vão entender que, puxa, antes de investir para aposentadoria, antes de investir para uma viagem, talvez eu tenha que investir em mim mesmo. Talvez esteja ganhando pouco porque falta um conhecimento. Será que é um conhecimento de idioma? Será que falta um diploma técnico? Será que falta uma capacitação, uma certificação que alguma empresa está exigindo para conseguir contratar pessoas? Então, invista em você mesmo, porque dali um tempo, em vez de ganhar R$ 1.100 por mês, você vai estar ganhando 1.500. É o que faz com 1.500. Agora, vou melhorar minha vida. Não, não vai melhorar a sua vida. Você não estava vivendo com 1.100? Começou a ganhar 1.500? Poupa os 1.500 para um projeto pessoal. Pode ser um outro curso, pode ser
futuramente comprar ou construir uma casa. Quando você, depois de outro curso, estiver se qualificando mais e conseguir ganhar 1.800, aí você eleva seus gastos para 1.500 e continua poupando o ganho a mais que você tem. Um dia você vai estar ganhando R$ 2.500. Puxa, não estava vivendo com 1.800, 1.500? Vive mais um tempo com esse valor e poupe a diferença. Viva sempre um degrau atrás. Vocês vão perceber que é muito. Eu não estou falando de cortar gastos, não estou falando de piorar a vida. Estou falando na hora de melhorar, tem um pouquinho de paciência só para deixar ter um pouco de fôlego. Por quê? Se amanhã você não tiver um emprego, porque o país pode estar numa crise, se você tiver um dinheiro reservado, você pode comprar um veículo, por exemplo, e trabalhar com transporte. Você pode comprar um fogão industrial e cozinhar alimentos saudáveis para vender na sua região. Você pode, talvez, prestar algum tipo de serviço com alguma ferramenta, um computador, alguma coisa que você compre com esse dinheiro guardado. Então, ter o investimento, principalmente quando chega a crise, significa ter a capacidade não só de aliviar suas contas, mas talvez até de gerar emprego para pessoas ao seu redor que estão passando dificuldade, porque contavam com aquele ganho para pagar as contas muito certas. Então, o planejamento financeiro é um exercício de antecipação, em que eu vou tentar entender quais são os sonhos que eu quero realizar, quanto custam esses sonhos, como que eu vou me preparar para esses sonhos. Puxa, como é que eu faço para realizar um sonho de um curso, como eu citei no começo, de R$ 15.000? Bom, vamos lá, em quanto tempo você quer quer realizar esse objetivo? Você tem 15 meses? Bom, R$ 15.000 seriam R$ 1.000 por mês. Talvez você não consiga poupar R$ 1.000 por mês. Será que você consegue fazer algum trabalho que te dê um valor perto disso? Você não precisa nem ter os 1.000, né? Se você investir esse dinheiro e crescer um pouquinho, talvez você consiga chegar perto. Bom, eu consigo fazer um sacrifício, trabalhar de fim de semana, talvez, mas talvez eu não consiga todo esse valor. Será que, de repente, fazer algum trabalho para uma agência de viagens, para alguém que tenha alguma relação com o que está relacionado ao seu gasto? Por exemplo, você consultou quanto é que custa fazer um curso fora do país? Você consultou se tem algum tipo de bolsa para a pessoa que não tem condições de pagar? Se tem alguma forma de você, por exemplo, não pagar a passagem aérea, financiar, jogar em 24 meses? Então, a gente percebe que planos não foram feitos para dar certo. Quando você, com a idade que você tem agora, algum momento no futuro, você senta, faz algumas contas e fala, ó, daqui a 2 anos eu vou fazer uma viagem muito bacana, ou daqui a 3 anos vou fazer um curso muito legal. Se dali a 3 anos tudo acontecer exatamente como você planejou, alguma coisa deu errado. Sabe por quê? Porque você teve 3 anos para melhorar o seu plano, para entender mais quais são as possibilidades, para estudar como que as pessoas viajam pagando menos, como que as pessoas conseguem uma bolsa num curso. Então, se você fez as contas e juntou exatamente o dinheiro que você previa juntar no momento que você tinha um conhecimento de 3 anos atrás, e você não estudou aquele assunto, você vai estar desperdiçando oportunidades. Vou dar um exemplo. Eu viajei durante muito tempo para o exterior, usando milhas, né, que eu acumulava nessas viagens que eu fiz pelo Brasil. Viajei o Brasil inteiro, então para todo lado eu procurava usar só a mesma companhia aérea, então nas férias eu usava a pontuação que eu acumulava nos voos para levar minha família para viajar. Eu via que as pessoas diziam, olha, viajar para o exterior é muito caro. É muito caro porque, puxa, quem vai pagar $2.000 numa passagem aérea, né? R$ 10.000, 11 mil, né? Uma passagem aérea. Puxa, eu nunca paguei esse valor numa passagem aérea. Por quê? Eu viajava a trabalho. Então, o que eu fazia? Olha, às vezes no Tocantins está precisando de uma informação que eu ofereço aqui em São Paulo, que, puxa, lá, se eu oferecer meu curso a um preço relativamente baixo, né, mas que cubra o custo da passagem, cubra o custo da hospedagem, eu estou, no mínimo, antecipando as férias que eu tenho lá na frente. Chega uma hora que as pessoas percebem que, puxa, você não quer vir aqui, a gente paga passagem, paga hotel, pode trazer sua esposa, pode trazer seu filho, né, tá tudo num pacote. Chegou o momento que minha família estava viajando, em troca do meu conhecimento, me permitindo multiplicar a minha experiência, meu aprendizado, em troca de passagem aérea. Num segundo momento, era tanta gente pedindo que eu comecei a cobrar. Num outro momento, depois de fazer sucesso, estar na televisão, era o Brasil inteiro pedindo, eu comecei a cobrar muito. Então, não é simplesmente esperando ganhar dinheiro que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar esperando transformar o mundo, esperando melhorar o mundo. E quando a gente se torna capaz e competente em transformar o mundo, as pessoas reconhecem isso e começam a pagar mais pela gente. Então, talvez eu quero encerrar minha fala para abrir para as perguntas de vocês, deixando claro que se a ideia é prosperar,
talvez seja um dos caminhos mais interessantes para prosperar, talvez seja não correr atrás do dinheiro logo no primeiro momento, mas correr atrás de formas de agregar valor, de melhorar a vida das pessoas. Lembra que eu falei, chega uma crise, se eu tenho um carro, tenho um fogão, eu convido pessoas para trabalharem comigo, eu estou melhorando a vida dos outros. Com isso, eu estou criando prosperidade. Se a gente for pelo caminho contrário, esperar que o governo crie empregos, esperar que a indústria na região mantenha os empregos, talvez a gente se frustre muito. Por quê? Quem se prepara para um certo emprego está se preparando talvez com uma visão hoje, né, de quem tem que se preparar para o emprego que existe hoje, mas daqui a 5, 10 anos esse emprego não vai existir mais. Alguma coisa vai ser automatizada, outras demandas vão existir, e talvez você tenha se preparado para uma atividade que deixou de existir. Por outro lado, se você está continuamente tentando entender o que a sociedade precisa, o que você pode fazer de melhor, como você pode melhorar a sua rua, seu bairro, inevitavelmente, mesmo que você não entenda do assunto, mesmo que você seja uma pessoa boa de redação e alguém de finanças te chama para trabalhar, vai te chamar para trabalhar porque você é uma pessoa boa para resolver problemas. É assim que eu construí minha carreira. Eu adoraria falar que eu sou hoje especialista em finanças porque estudei muito o mundo das finanças. Hoje eu estudo finanças. Lá no começo, eu me tornei especialista em finanças porque eu escrevia bem e ajudei meus amigos a traduzir para o papel aquilo que eles me explicavam, que para mim era um bicho de 7 cabeças. Eu falava, vamos lá, deixa eu explicar o que vocês estão me falando aqui em palavras, né? E a boa redação me tornou um bom professor de finanças. É um caminho do qual eu me orgulho muito. Para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu recomendo fortemente que sigam minhas redes sociais. Eu, quando publico alguma coisa, sempre penso que pode estar um jovem, pode estar alguém de mais idade ouvindo, então é importante que eu fale de maneira clara para que todo mundo entenda. E as oportunidades, gente, são muito grandes de prosperidade. Tá? Pode ser usando um banco digital, uma cooperativa que você tem na região, qualquer instrumento que você tenha para guardar o seu dinheiro, trabalhar esse dinheiro de forma mais eficiente, você vai perceber que hoje você faz as contas e percebe que aquela viagem, aquela aposentadoria não vai acontecer. Mas comece. Por quê? Você fala, não quero me aposentar com 120 anos, mas comece. No meio do caminho, você vai aumentar sua renda, você vai melhorar seus investimentos, vai encontrar soluções que aceleram esse processo. Agora, se você nunca começar, você sempre vai dizer para as pessoas, não, eu nem estou preocupado com a aposentadoria, que para mim não dá. Eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos para isso. Né? Eu não vou viajar para outro lugar porque, quando eu vi o preço, eu desisti. Lógico, você desistiu antes de estudar como melhorar aquilo. É uma questão de você montar um plano e se dedicar a esse plano, entender como que ele pode ser melhorado para que você possa concretizá-lo com eficiência. Enfim, não sei se usei uma linguagem muito difícil, espero ter sido compreendido por todos. Quero abrir, professor Alex, para as perguntas. Estou aqui com vocês para... Não tem pergunta ruim, tá, gente? Fiquem à vontade, acho que qualquer curiosidade, qualquer dúvida sobre o assunto, estou aqui para responder. O professor Alex está sem áudio. Muito obrigado por sua fala, muito enriquecedora. Os comentários aqui no chat do YouTube. Todos parabenizando aqui e comentando a importância de ter educação financeira na escola. Isso é muito interessante. Pegando, antes de chegar nas perguntas, eu disse para seguir as redes deles. Sigam, pessoal, eu sigo também. Eu fiz o Masterclass, Gustavo, não consegui dar o segundo passo. Mas só de ver o Masterclass, eu conheci sua planilha financeira, eu baixei. Eu já faço planilha desde 2013, eu não tinha aquele conhecimento da sua, então comecei a fazê-la. Eu comentava até que com o Menezes, a partir do Masterclass e da sua planilha, eu consegui reduzir um custo desnecessário para colocar em outra coisa. Então, dá sim para aprender e ir observando de pouco. O Fagner farmacêutico está aqui no YouTube também, outro fã seu, foi quem me levou a sua palestra em 2019. Então, de pouco, pessoal, sigam as redes do Gustavo, vocês vão entender, tem muita dica bacana, não são dicas com linguagem complicada, garanto a vocês vão aprender bastante, quem ganha a mesada. Nós temos alunos aqui que já trabalham, Gustavo, não é o ideal enquanto estudo, mas infelizmente tem que trabalhar, então vocês podem aprender a controlar esse dinheiro. A nossa região, infelizmente, você conhece o Brasil todo e sabe que tem regiões que infelizmente as crianças acabam trabalhando, e temos isso aqui em Araguatins também. Então, se você já trabalha e consegue estudar, que você possa conseguir controlar o seu dinheiro e não ficar refém daquele emprego, que você possa pagar um curso depois e melhorar a sua qualificação. Eu vou abrir o espaço às perguntas aqui agora.
o chat estava bloqueado, então não dá para pegar pergunta por aqui, né? Quem deseja fazer uma pergunta ao Gustavo Cerbasi aí, pessoal, para começar? Deixa eu aproveitar, só fazer um comentário. Você falou do Masterclass. Para quem não sabe, eu não comentei nada sobre ele, é a parte gratuita do meu curso. Tá? Sempre que eu Isso. começar uma turma nova, eu tenho uma semana de aprendizado. Nesse ano, eu decidi mudar o nome do Masterclass, porque todo mundo que lança curso online adotou esse nome também. Eu passei a chamar de Plano Definitivo. O próximo acontece em agosto. Tá? No meu link, no meu perfil do Instagram, tem lá o link da bio, né? Na biografia tem um linkzinho para você se inscrever no meu canal. Você vai ser convidada a participar do próximo plano definitivo. É totalmente gratuito, são 5 dias à noite. Não sei se bate com o horário de escola de alguém, mas pode assistir no dia seguinte, não tem que ficar gravado. São 5 lições com ferramentas, com planilha que eu baixo para vocês aprenderem um pouco mais sobre planejamento. Já mais de 1.200.000 pessoas participaram desse treinamento, no qual me orgulho bastante, né? Gratuitamente a gente está oferecendo uma orientação de alto valor para todos aí. Eu fiz e aconselho todos a fazer, professores, alunos que puderem. A sua planilha é muito show, como eu disse, eu já usava a planilha do meu modelo, meu padrão, mas depois que eu baixei a sua, algumas coisas melhoraram bastante. Pessoal, quem deseja fazer perguntas, por favor, aqui no Meet primeiro, depois eu abro um espaço aqui, o pessoal que está no YouTube. Teve alguém que perguntou aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta. Eu estava olhando o chat, alguém perguntou onde eu moro, como eu estou trabalhando na pandemia. Eu moro em São Paulo, eu me divido entre 2 cidades aqui, tá? São Paulo, que é a maior cidade do país, e São Roque, que é uma cidade que tem um estilo muito próximo do que vocês vivem, uma cidade interiorana aqui em São Paulo. Eu tenho uma chácara praticamente, rodeada de árvores, um bosque por todos os lados e planto boa parte do consumo da família na nossa chácara. Temos a nossa horta, algumas frutas, e gosto mais dos momentos que eu estou em São Roque, tá? São Paulo é uma cidade em que eu vivo para facilitar negócios. Aqui ela tem 3 aeroportos em volta dela, então facilitou viajar para o Brasil inteiro. Hoje eu trabalho de casa. Quase tudo que eu faço aqui nesse meu escritório, com o meu computador. Se tem um investimento bem pago, esse computador aqui que me permitiu falar para o mundo, e faço quase tudo aqui no meu escritório. Pessoal, perguntas, vamos lá. O Lucas Mário deixou uma pergunta aqui no chat, Gustavo. Eu preciso comprar 2 coisas por mês, eu só tenho dinheiro para comprar um, o que eu faço? Olha, Lucas, isso é comum, tá? Pode ser coisas necessárias, pode ser alimento, medicamento, pode ser coisas não tão necessárias. Eu gostaria de ter um game, eu gostaria de fazer uma viagem. Quando você quer consumir e não consegue, você tem 2 formas, tá? Ou você trabalha a mais, mas trabalhar a mais não é fazer hora extra apenas, mas pensa uma segunda fonte de renda, pode ser um comércio online, pode ser dar aulas, pode ser preparar alguma coisa para alguém, por exemplo, ajudar alguém a fazer um trabalho. Então, correr atrás de renda é um caminho. Correr atrás de dinheiro é outro caminho. O dinheiro não necessariamente é forma de renda. Desfazer-se de coisas. Hoje em dia, com redes sociais, não necessariamente redes sociais, com WhatsApp mesmo. Olha, gente, estou vendendo um equipamento que eu não uso. Estou me desfazendo de alguma coisa. Ou estou alugando um equipamento que eu tenho. Leiam mais, Lucas, leia mais sobre economia compartilhada, sobre minimalismo, sobre como que pessoas numa sociedade podem talvez... se eu curto cozinhar, mas não sou um gastrônomo, de repente eu posso conversar com alguém que tem equipamentos e falar, olha, me aluga a sua cozinha, ou me aluga alguns equipamentos para eu poder cozinhar. Mas a pessoa, não, mas eu tenho muito carinho pelos equipamentos, não quero alugar. Então, vamos fazer o seguinte, posso te ajudar a renovar de alguma forma, pagar uma prestação para um equipamento que você vai comprar depois, e você me cede os velhos, mas use a cabeça para complementar a renda e poder realizar ações. E tem uma outra forma de você comprar mais gastando menos, que é comprar em atacado, comprar em quantidade. Eu falei que comprar em quantidade faz o dinheiro faltar, mas usar os grupos sociais para falar, olha, família, tem uma promoção, o açúcar aqui, não sei nem quanto está custando o açúcar, mas sei lá, está R$3 o quilo, mas eu consigo comprar por 2 se eu for comprar na capital, em quantidade, enfim, quem quer. E aí você, rateando, né, a economia que você faz, mais o custo do combustível, de repente você está fazendo uma pequena receita para fazer com que as pessoas comprem algo mais barato. Então, essa é uma técnica de usar as redes sociais para comprar mais com menos dinheiro, né, ou conseguir comprar o que você precisa de forma mais econômica, com a ajuda dos outros, assim, prestando serviço, trabalho. Muito comum, por exemplo, eu já viajei para o exterior, algo que eu não conseguia pagar na época.
organizando um grupo de viagens. A agência falou, olha, se você trouxer 12 pessoas para viajar para esse roteiro, a sua sai de graça. As minhas primeiras 2 viagens para a Europa eu não paguei, né? Na época custava $2.000, mais ou menos, a viagem. Então, pensem no atacado, pensem em organizar para comprar em conjunto, pensem em trazer uma vantagem para o outro, e em troca dessa vantagem você ser beneficiado também. É uma forma de você conseguir, tá? Gustavo, a Thalita Keren disse, se o salário mínimo dá certinho nas compras e contas, eu estou com problemas ou eu estou tranquila? Está com problemas. Ele está com problemas porque, vamos lá, eu falei que um erro comum que as pessoas cometem é de saber o quanto ganha e do quanto ganha escolher os gastos, tá? Tá errado. Você tem que parar em algum momento e fazer uma conta que a gente chama de orçamento base zero, tá? Esquece o quanto você gasta, modela o quanto seria ideal você gastar, mas começa com a ordem contrária das escolhas. Você tem que pensar o seguinte, Thalita, o que vai fazer sua vida ter valido a pena? O carro que você comprou? A televisão que você tem em casa? Não, não é. O que vai ser as experiências que você teve na vida. Um curso excepcional que você fez, uma viagem que você fez, uma celebração que você fez. Então, você tem que criar um mapa de grandes sonhos que você quer conquistar na vida daqui a 2, 5, 10 e 20 anos. E se organizar para isso acontecer. Então, com o dinheiro que você ganha, primeiro, você tem que fazer uma conta de quanto desse dinheiro vai ser usado para realizar esses sonhos. Com o que sobrar, você ainda não vai discutir como você vai morar quando você vai pagar suas contas. Você tem que entender que, como todos esses sonhos exigem uma certa disciplina, tem que ter uma pequena verba para a qualidade de vida, para aquilo que vai te motivar. Eu gosto de dançar, eu gosto de praticar um esporte, eu gosto de viajar, eu gosto de, enfim, me cuidar. Então, você tem que ter uma verba para essas coisas boas. Com o que sobra, e não com o que ganha, com o que sobra, você fala, que casa que eu posso ter? Que carro que eu posso pagar, se é que eu posso pagar um carro? E aí você vai modelar seu estilo de vida como consequência dos seus sonhos, e não o contrário. Porque se você paga o seu estilo de vida e tenta fazer o dinheiro sobrar para realizar os sonhos, esse dinheiro não vai sobrar. Vão acontecer imprevistos, aumentos de preço, você vai desistir dos sonhos com tamanha frequência que você vai se especializar em desistir de sonhos. E desistir dos seus sonhos vai virar uma mania na sua vida. Então, inverta isso. Se alguém falar, puxa, está trabalhando, ainda não conseguiu comprar uma casa ou ter um aluguel melhor? Não, eu estou construindo meus sonhos. Você vai perceber que construindo sonhos, você volta de uma viagem, de um curso, com uma energia tal que você tem vontade de transformar o mundo. E aí você vai trabalhar muito melhor, com muito mais motivação. Isso deve aumentar a sua renda. E esse é o caminho para você acelerar a sua construção de riqueza. Tá? Então, ao gastar melhor o seu dinheiro, você vai ter menos privação, você vai sentir uma pessoa melhor. Gustavo, uma pergunta aqui interessantíssima. Eu vou tirar ela do chat no YouTube. É de um fã seu, o Fagner Araújo. E ele pergunta como é possível inserir a educação financeira na educação básica, que é onde nós estamos. Olha, Fagner, é um desafio, tá? Por uma razão simples. Com certeza, o professor Alex foi um brilhante aluno de português, com certeza o professor de matemática de vocês foi um brilhante aluno de matemática, e hoje, se a gente falar, professor, ensina educação financeira, nossos professores não tiveram educação financeira, eu não tive educação financeira na escola. Então, você primeiro tem que ensinar o adulto. Ensinar o adulto em uma sociedade que é muito desequilibrada. Nós usamos muito mal os bancos, a gente deixa os bancos nos explorarem quando nós deveríamos explorar bem os serviços financeiros. Então, existem várias técnicas. Eu acho que a forma mais acessível, né, pensando no Brasil como um todo, de inserir a educação financeira, seria ter livros de educação financeira nas bibliotecas das escolas, tá? Então, acho que um conteúdo que os professores possam estudar e digerir, comunicar, gente, olha isso aqui, olha essa reflexão, né? Põe para debater, vamos aprender juntos, o professor não vai ensinar, o professor vai aprender com vocês. É um caminho interessante. Eu tenho um material que eu acho muito interessante também para a educação, que é um jogo de tabuleiro. Alguns perguntaram, por que você não fez um jogo online? Porque, online, gente, eu acho que a gente se distrai e não entende o processo de aprendizado. Mas tem um jogo de tabuleiro que eu gostaria que toda escola no Brasil tivesse, que é um jogo chamado Jogo Renda Passiva. Se vocês procurarem no Instagram, o perfil @jogo renda passiva, vocês vão ver como é interessante, é um jogo que ensina a investir, a pagar dívidas, a organizar as contas. Tem perfis diferentes, tem desde o motorista de aplicativo até o empresário, né? Quem acha, o empresário ganha 10 mil por mês, parece que é fácil ganhar o jogo, não é, esse cara que tem a vida mais difícil. Então, é um jogo que permite discutir as grandes decisões da vida adulta, né? Eu até, Alex, quero
oferecer um presente para vocês, enviar de presente para você um exemplar do jogo Renda Passiva, que você vai saber fazer bom uso dele, discutir com professores, Agradeço. alguma atividade com os alunos. O jogo dá para você começar agora, joga 20 minutos, na aula que vem joga mais 20. É um jogo bem interessante, eu vou mandar de presente para vocês, tá? E eu quero mandar também alguns exemplares dos meus livros para a biblioteca da escola, para poder compartilhar meu conhecimento, tá? É um presente que eu deixo para vocês. Mas olha, gente, eu tenho que enfatizar, ninguém enriquece sozinho. Eu, que sou especialista no assunto, quando eu quero investir meu dinheiro, eu ligo para o meu agente de investimentos, para o meu banco, né? Falo, olha, estou com dinheiro, o valor é tanto. O que você faria com esse dinheiro? Qual a recomendação você me daria? Eu troco experiências, porque o mundo financeiro se transforma muito rapidamente. Se a gente ficar guardando informação para a gente não vai aprender nunca. Agora, falar sobre, vai tentar fazer um pé de meia, vai tentar fazer poupança. Vamos nós aqui, estudantes de Araguatins, montar um plano para todo mundo com 18, 20 ou 21 anos, fazer uma viagem de intercâmbio, por exemplo. Tem dúvida de como fazer? Me pergunta nas redes sociais, vamos tentar organizar um projeto para vocês juntarem uma grana e realizarem um grande sonho. Vocês vão perceber que, sozinho, a gente tem uma visão de que tudo é caro. Quando a gente começa a trocar informações, juntar, comprar e atacado, as coisas elas se aceleram de uma maneira que os sonhos começam a acontecer. Gente, vocês conseguirem realizar o sonho do intercâmbio, amanhã o sonho de comprar uma casa, de um casamento, com uma festa, de se mudar para outro lugar, são sonhos fáceis, você já aprendeu a técnica. Então eu recomendo a vocês que conversem mais sobre dinheiro, sobre planos, sobre o que vocês querem, sobre dificuldades. Procurem, manda uma pergunta lá. Eu não tenho respondido mensagens diretas no meu Instagram, mas quando você pergunta no comentário de algum post meu, ali eu olho todos, é o que eu consigo responder hoje, tá? No direct vem 400, 500 mensagens por dia, eu não consigo mais responder. Mas explorem os professores que estão aí para trocar experiências com vocês. Eu não me considero mais importante que nenhum de vocês, eu só tenho a ferramenta para alcançar mais pessoas. Se eu puder, com meus 30 segundos de uma resposta no Instagram, mudar o restante da sua vida, eu vou mudar. Tá? Então, explore as ferramentas que vocês têm, porque isso faz uma diferença muito grande. Gustavo, eu vou fazer mais duas perguntas aqui que tem a ver com a sua Tá. vida para poder te liberar, mas se você quiser nos ceder mais tempo também aceitamos. Primeiro, muito obrigado pelos materiais, os livros e o jogo. Eu vou deixar o e-mail, no meu e-mail, no seu e-mail, o endereço, e você faz o envio aqui. Sim. E aí depois eu entrego na escola e envio a foto para você do material. Ficamos muito gratos com isso. Tem duas perguntas aqui e eu vou juntar elas. A Lara Letícia diz, teve alguma hora em qual você pensou em desistir por achar que não conseguiria? Essa é uma das perguntas. E a segunda, porque eu sei que você não desistiu, você vai explicar que hora foi essa? Qual é a sensação de ser muito conhecido pelo Brasil e pelo mundo, de ter esse reconhecimento? Bom, vamos lá. A vontade de desistir. A gente sente medo, né, gente? Muitas coisas que eu fiz na vida não foi porque eu parei e pensei, eu quero dar palestras, eu quero dar aula. Pra vocês terem uma ideia, a primeira aula que eu dei na vida, eu ainda não era professor, não fui convidado para ser professor, eu era assistente do professor, eu estava longe da minha casa, estava na Bahia, esperando o professor chegar num voo. Eu tinha ido com antecedência para preparar material, imprimir apostila, acertar a sala de aula, enfim, um curso muito importante para diretores do Banco de Desenvolvimento da Bahia. E o professor, fiquei sabendo às 8h30 da noite, não entrou no avião, porque deu uma crise do pânico, ficou com medo de avião, não entrou. E agora, o que faz? 8h30 da noite me ligaram, olha, você consegue um professor aí na Bahia para dar essa aula? Mas, gente, a Bahia acaba às 5 da tarde. Não consigo um professor agora, não tenho contato, eu não sou daqui. Que hora que é a aula? Me perguntaram. Falou, 7h30 da manhã. Aí o professor falou, você já fez esse curso? Eu falei, eu fiz com o professor. Foi bem na prova? Falei, olha, eu tirei 10 na prova. Resolvido, você vai dar essa aula. Das 8h30 da noite até as 7h30 da manhã, eu te preparar uma aula de 4 horas para diretores de banco. Mas dei suando, né? Perdi uns 2 quilos naquela aula. E ali me prometi, eu nunca mais vou dar aula. Dali para frente eu só dei aula. O que acontece? A gente às vezes tem que enfrentar alguns medos.
a gente nas redes sociais, as pessoas não conhecem a gente. Muita gente aparece ali e fala, tá aí mais um playboy, né, falando que isso é fácil, né? E as pessoas atacam, tem haters, né, que querem derrubar a gente, vão lá só para fazer barulho. Daqui a pouco começa a conversa política, né? E o pessoal, mas você tem dinheiro, é fácil você falar o que você fala. Nessas horas, a gente pensa, vou desistir, eu não estou ganhando com isso, né, para ficar recebendo pancada todo dia. Mas aí a gente pensa, eu penso nos meus filhos e falo, olha, o Brasil precisa muito do meu trabalho. E aí a gente vai educadamente responder às pessoas mal educadas e com muita elegância tentar explicar, né, o nosso ponto de vista. Já assumi muito trabalho que não me deu dinheiro, já criei projetos que não deram resultados, e na prática isso... quando a gente não ganha dinheiro, a gente ganha um aprendizado, né? E hoje, por exemplo, estou com 47 anos de idade, 22 anos, gente, estudando finanças todos os dias. Eu penso, puxa, será que eu vou fazer isso por muito tempo? Mas aí, pelos meus filhos, eu vejo que não preciso fazer, a gente tem um bom patrimônio, mas pelo Brasil, pela sociedade, pelo quanto eu consigo transformar a vida das pessoas, eu continuo tocando esse trabalho enquanto eu tiver saúde para isso. Então, eu não penso em desistir. Mas motivos existem, tá? A gente desanima com a política, desanima com a agressão das pessoas, e tem um pouco a ver com a segunda parte da pergunta, como que é ser reconhecido em todo lugar. Hoje, é muito difícil eu sentar num restaurante ou ir a um parque, algum lugar público, e não ser reconhecido. As pessoas reconhecem, você é o Gustavo Cerbasi? Olha, gente, ser reconhecido por música, ser reconhecido por dança, por TV é uma coisa. Ser reconhecido porque você tem um patrimônio muito grande, numa cidade como São Paulo, a gente tem medo também, né? Então, a gente se sente exposto. O cara acha que eu ando com 500 mil dólares no bolso, assim, e não é, né? Meu dinheiro está nos meus negócios. Tem um lado ruim, que a gente não pode nem cutucar o nariz porque estão tirando foto da gente, né? Mas tem um lado bom, que é o carinho das pessoas. Se um dia você me reconhecer, tiver alguma coisa boa para dizer, vem me dizer um oi, porque vou ter muito prazer de ouvir o seu agradecimento e, quem sabe, falar alguma palavra que possa te agregar. É interessante, mas, por exemplo, hoje, quando eu saio de férias, eu procuro destinos que tem poucas pessoas. Lugares que a gente vai desligar, porque eu vivo diariamente na intensidade das redes sociais, então eu procuro uma praia que ninguém está indo, se está calor eu vou para o frio da montanha, se está frio eu vou para a praia, né? Eu vou na contramão das pessoas para também meus filhos não se sentirem constrangidos, né? Porque uma coisa está tentando jogar uma bola ali, e aí todo mundo para conversar, acaba atrapalhando a rotina. Mas é mais bom do que ruim, né? O Vitor Emanuel, então a pergunta dele, como é vender e escrever 3 milhões de livros? Eu não escrevi nenhum para vender, tá? Meu primeiro livro, quando eu escrevi em 2002, tinha um autor brasileiro que eu gosto muito, um cara chamado Mauro Halfed. Ele tem um livro chamado Investimentos, que tinha na capa dele escrito lá 100 mil exemplares vendidos. Falei, caramba, esse cara tem sucesso, tá na rádio, tudo. Minha meta é lançar um livro e vender pelo menos uns 5, 6 mil exemplares. Eu demorei mais de um ano para vender esse valor, mas meu objetivo não era ficar rico com livros, mas meu objetivo era fazer com que as pessoas ficassem ricas lendo os meus livros. E como eu fui muito cuidadoso nesse objetivo, escrevi um livro, vieram elogios, vieram algumas críticas. Poxa, Gustavo, você falou de um negócio que é fácil pensar sozinho. Mas e quando for um casal? Aí eu escrevi um segundo livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, meu maior título. E aí o pessoal que leu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos falou, Gustavo, muito legal, mas seu capítulo sobre filhos é muito simples. Aí escrevi um livro para filhos ao ouvir os meus leitores, eu fui escrevendo mais livros. Se não tivesse esse momento que estamos tendo agora de troca de perguntas, eu não teria motivo para escrever um livro, eu não saberia qual seria a dor das pessoas. Então, ouçam as pessoas, procurem resolver os problemas. A Simone Ribeiro está perguntando, como que é o nome dos seus livros? No meu site, o site é fácil, Gustavo Cerbasi, meu nome, gustavocerbasi.com.br, você encontra meus livros, minhas redes sociais, são vários livros aí, tem uma sequência no YouTube. Se você digitar lá no meu canal, né, Ordem dos Livros, vai ter um vídeo que eu explico qual que é a sequência recomendada para ler os livros, acho que é bem bacana. E tem um livro que eu tenho um carinho muito especial, que é esse aqui, ó, 10 bons conselhos de meu pai. Meu pai já faleceu, tá? Tem uma história interessante que eu considero que tenho mais de um pai aqui, né, no meu livro, mas esses 10 bons conselhos de meu pai, eu faço um apanhado, vou mandar esse livro também, tá, Alex, para a biblioteca da escola. Muito obrigado. Eu faço um apanhado de lições que eu não soube que eu tive. É interessante, porque eu fiz muita coisa, como vocês fazem, a contragosto.
Pô, estou fazendo porque minha mãe largou na biblioteca. Vou ler livro, não tem o que fazer. Né? Minha mãe me obrigou a praticar um esporte. E eu, com algumas coisas que eu não sabia que eram lições importantes, eu fui seguindo alguns caminhos que depois eu falava, pô, se eu não tivesse aquelas experiências, eu não teria chegado onde eu cheguei. E aí o que que eu fiz? Eu decidi escrever esse livro para que todo mundo consiga receber um pouco das lições que meus pais me passaram, e consiga praticar isso mesmo na vida adulta, tá? Não é só para jovem, não. Então, esse é um livro que eu acho que vale a pena começar, porque tem lições muito poderosas sobre o valor do estudo, o valor de trabalhar em equipe, o valor de você persistir um pouco mais do que os outros. Pô, eu fui nadador, né? Meu maior adversário era Gustavo Borges, o cara foi medalhista olímpico, eu não tinha a menor chance de ganhar desse cara. Ele tinha 20 centímetros a mais que eu, mas eu decidi competir comigo mesmo. A cada competição eu tinha que abaixar o meu próprio tempo. Então, todo dia eu faço isso, não competir só com os outros, mas tentar melhorar um pouquinho do que eu faço, fazer um pouco mais, fazer de forma mais eficiente, melhorar a relação com as redes sociais. Essa competição consigo próprio ela é bem interessante, vai fazer a gente acelerar esse processo, não se frustrar, do tipo, não vou praticar um esporte, que eu nunca vou chegar naquele nível, né? Não tem piscina na minha região. Pô, compita com você mesmo, vai ver que faz diferença. Enfim, a Francisca está dizendo que quando for seguro para visitar a escola e a família Seoff, com certeza, gente, com certeza. Minha última viagem foi cruzando o Tocantins aí de sul a norte, comecei por Palmas, mas eu tinha prometido ao pessoal do Sebrae Tocantins que eu iria fazer um belo turismo com a minha família no estado aí, queria conhecer todo o estado, e a pandemia nos privou disso. Tá na bala da agulha aqui o nosso roteiro para conhecer o Tocantins de ponta a ponta, e vou fazer questão de talvez terminar Quando? como eu terminei na região de Araguatins, né, pegando um voo talvez aí por Imperatriz aí no Maranhão. É um roteiro bom para a gente poder conhecer o coração do país, né? Estado muito rico. Quando você quiser, as portas estão abertas. Aqui no Tocantins, nós temos a Ilha do Bananal, que fica mais ao centro, a Sim, ilha fluvial, que é a maior ilha fluvial do mundo. E aqui na frente de Araguatins, nós temos a segunda maior ilha fluvial do mundo. Aqui no Araguaia, onde você teve ali de frente ao hotel, começa uma ilha ali que tem mais de 2.500 hectares de extensão. Existe um quilombo lá dentro. Então, tem sua parte cultural aqui também. eu Gustavo, eu achei vou que era, eu achei fazer que era outra margem do Araguaia, não é, né? Era uma ilha ali, né? bem mais próximo da margem aqui do lado de Araguatins, tem uma ponta de mata, ali é uma ilha. Tá. E ali ela vai se formar enorme. Para você contornar ela utilizando os barcos da região, que chamam de voadeira, você vai gastar de 2 a 3 horas para dar essa volta completa. Lá dentro Tá. tem criação de gado, e como eu te Boa, disse, boa. tem um quilombo que nasce junto com a fundação da cidade. Inclusive, onde eu fiz uma pesquisa, quando eu fiz o mestrado, eu fiz a pesquisa com esse pessoal do quilombo. Então, tem muita história boa aqui Fantástico. para conhecer. Eu agora vou fazer a última pergunta ao Gustavo, que vem do diretor, e aí eu te libero, Gustavo. Pergunta para os alunos mesmo, tá? O Tá. diretor fez uma pergunta que é para você mostrar aos alunos. E nós temos aqui um grupo de 11 a 16 anos, em sua maioria. O diretor quer saber como era o aluno Gustavo Cerbasi na escola fundamental, ali da quinta a oitava série no seu tempo. Quem foi o aluno Gustavo? Olha, apesar de hoje eu falar muito em público, eu era muito tímido. Então, eu não era um aluno muito afeito ao esporte, por exemplo, né? Eu era um péssimo jogador de vôlei, de futebol, então eu gostava muito de estudar, e minha mãe me obrigou a praticar um esporte, porque eu estava ficando gordinho, eu estava ficando fora de forma. Falou, não, vamos lá, praticar um esporte. Então, eu era estudioso, eu era caprichoso, eu gostava muito de desenhar, não gostava de redação, tá? Eu era bom em redação porque eu lia muito. Eu escrevi 16 livros, mas eu não gosto de escrever livros, que fique bem claro, tá? É um negócio trabalhoso, cansativo, prejudica o sono da gente, tem que ser uma pancada de escrita aí, pra vocês terem uma ideia, são 180 páginas que eu faço talvez em 25, 30 dias. Não faço por prazer, eu faço porque eu sou bom nisso. Como estudante, eu sempre procurei fazer todos os exercícios que eu podia de exatas, que é o que eu gostava, e ler o máximo possível, porque me ajudava na redação, que era uma coisa que eu não gostava de fazer. Muito disciplinado nos estudos,
e não sabia dizer não, né? Então, quando a professora pedia, Gustavo, você faz um trabalho, ou quando algum amigo falava, vamos fazer um trabalho em grupo, então, normalmente eu gostava de ajudar muito o meu time, mas não era o melhor aluno da escola, não, tá? Eu era muito bom de matemática, bom de redação, mas como eu comecei a praticar esporte e gostava de me dedicar ao desenho, eu me mantinha ali entre os 10 melhores alunos da minha turma, tentando tirar o máximo de nota possível nas matérias que eu gostava e tentar garantir uma boa nota em matérias que eu não gostava. Eu não gostava de história, eu já sou fascinado por história. Talvez seja o assunto que eu mais goste, mas eu não gostava de história. E acho que essa disciplina me ajudou bastante. A redação me ajudou incrivelmente bem a entrar nas faculdades. Tá? Eu entrei em faculdades difíceis de entrar, Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz a prova da Fundação Getúlio Vargas e eu achei que eu não passei. Eu fui viajar. Nesse livro 10 Bons Conselhos do Meu Pai, eu conto uma história fascinante de que eu quase perdi a matrícula na faculdade, porque eu estava numa fazenda a 300 quilômetros da faculdade, quando soube que era o último dia de matrícula, e tinha que chegar até as 4 da tarde. Foi um desespero para chegar a fazer a matrícula, porque eu achei que não tinha passado. Mas eu tinha tirado uma nota 9,5 de redação, que me colocou entre os 20 primeiros alunos ali, me garantiu uma vaga. Então, caprichem na redação, leiam muito, gente. Não leiam só coisas técnicas, tá? A vida não é só ferramenta. Leiam coisas que divirtam vocês. Galera dos 11, 12, 13 anos, cara, leiam Harry Potter, coisas criativas, coisas que vocês tenham vontade de ler, porque não é pelo aprendizado, é por você entender como é que funciona uma boa escrita, como se comunicar bem, como transmitir bem uma ideia. Você achou uma página, um capítulo fascinante do livro, releia, né? Aquilo está criando processos na sua cabeça que amanhã você não vai saber, talvez, regras de português, mas você vai saber o que é escrever claramente. E hoje em dia, gente, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem escreve bem no Brasil está com emprego garantido. Ter um bom português, ter habilidades matemáticas, ter uma noção razoável do todo das matérias, não precisa ser um aluno nota 10, mas você ser um aluno excelente de português e matemática faz você conquistar o mundo. Então não desperdice a oportunidade. Não é gostoso estudar não, tá? O professor Alex está aqui, não quero agradar ele não. Uma das matérias mais chatas de estudar é português, nossa língua é muito complexa, se a gente falasse inglês seria mais fácil, mas paguem esse pedágio nesse momento, porque vocês não vão se arrepender. O Brasil está escrevendo muito mal. Quem se comunicar bem nesse Brasil hoje vai ganhar ouro ao longo da vida. Escrevam isso que eu falei, tá? Com bom português, por favor. Pessoal, observem aí que ele diz que estudar não é bom, que é chato, porque de fato é chato, não? Isso é verdade, mas é necessário, tá? Por isso que ele chegou onde ele está, ele continuou estudando. Observe também que ele disse que ele é tímido, e nós temos aqui era tímido, nós temos aqui muitos alunos tímidos. A sua vida pode mudar, você não é obrigado a ser o tímido o restante da vida. Pensem nisso. Gustavo, eu quero agradecer imensamente sua participação, a professora Fernanda, que é a nossa coordenadora disso aqui no grupo, eu vou falar também, que nós temos uma disciplina chamada Projeto de Vida, que é para trabalhar exatamente essa construção do protagonismo juvenil, e que a educação financeira pode ser muito importante dentro desse contexto, e seus livros, eu tenho certeza, e o jogo também, vai nos ajudar bastante nessa construção. Certeza. Antes de você sair, eu gostaria que os alunos abrissem suas câmeras para a gente fazer um print da tela, todo mundo junto aqui com o Gustavo. E aí, Gustavo, eu envio a foto lá no Instagram. Fantástico. Para a gente poder mostrar aqui, pessoal. Vamos lá, abrindo suas câmeras para que o Gustavo conheça todo mundo, suas carinhas de Estou vendo a turma sono. aqui. Liliane, Daniel, Muriel, Tayla, Charlene. Estou vendo a turma entrando aqui. Marcilene. Vamos lá, Seria pessoal, bem abrindo melhor se a gente suas estivesse ao vivo, câmeras. né, professor? Mas que bom que a Seria, tecnologia Gustavo. nos ajuda. Gustavo, eu tenho comentado muito o seguinte, a pandemia nos afastou, mas também foi a pandemia que nos deu essa possibilidade de nos aproximar através do uso das mídias digitais. Sem Você dúvida. nos disse hoje que o seu tempo é muito corrido, e nos disse o seu valor também, que nós não temos condição de trazê-lo aqui. E não é só o tempo de palestra, tem o tempo de deslocamento seu de São Paulo até Araguatins, toda essa Sim, complicação. E a sim. internet nos põe aqui, eu da minha casa, alunos da dele, você da sua, e podemos ter essa conexão. Então, tem o lado ruim da pandemia? Tem. Mas nós estamos tirando o lado bom, que é nos aproximar de grandes pensantes, e você é um desses grandes pensantes que aqui temos nesse evento,
que vamos continuar a partir da semana que vem. Pessoal, abrindo a câmera, fazer o print aqui, vamos. Vamos lá. O pessoal está envergonhado, com sono, que aí já é 11 horas da manhã, deve estar com fome, que a gente almoça cedo. 1, 2, 3 e... Deixa eu confirmar que saiu. Deixa eu só salvar essa foto aqui logo. Só um minutinho. O computador está querendo travar aqui. Só o que me faltava. Vocês me ouvem, pessoal? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo, professor. Vocês me ouvem? Sim, Estou ouvindo. eu estou ouvindo. Vocês conseguem me Eu ouvir? estou vendo todo mundo entrando aqui. Aham. Vitor Manuel, Oi. Oi. Natália, Eu Lima, Torinha. Estou vendo a cara de todo mundo. Tinha travado aqui. Vou ligar a câmera. Meu computador resolveu... Okay. Eu vou tirar mais uma foto, porque agora todo mundo abriu. Fazer mais um print aqui. Vamos lá. Tá bom. Deixa eu salvar a fotinha logo aqui de vocês. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição e nos ceder esse tempo, atender ao pedido que eu fiz lá no seu Instagram. Você disse que é complicado, eu até entendo pela quantidade de seguidores que você tem. E eu costumo brincar que o não nós já temos, então eu fiz o pedido. Se o não eu já tinha, felizmente você deu um sim ao meu convite, um sim ao Oswaldo Franco, nós só temos a agradecer. Foi brilhante. Muitíssimo obrigado. E eu deixo a palavra com você, caso queira se despedir dos alunos e os professores presentes. Alex, eu que agradeço, tá? Na verdade, o aceite do convite foi em razão do carinho enorme que eu recebi quando eu estive aí em Araguatins. Então, na verdade, esse nosso papo ao vivo aqui é uma retribuição, tá? Vocês, alunos, sintam-se abraçados em nome de toda a sociedade Araguatins. Uma gratidão da minha parte aqui por ter sido tão bem recebido no Tocantins. Espero, sinceramente, que nossos caminhos se cruzem mais vezes, né? Que eu esteja em Araguatins, que a gente viaje pelo mundo e a gente acabe se encontrando, se conhecendo. Quando vocês me encontrarem, por favor, vai ser um prazer ficar sabendo que a gente teve um momento bom aí nesse nosso bate-papo aqui, e quem sabe a gente não posta alguma coisa junto nas redes sociais aí. Façam boas escolhas, como eu falei, estudem, né? Mas estudar não é só se debruçar em livros técnicos, leiam coisas que vocês gostam. Falando mais um pouquinho sobre timidez, a gente é tímido porque a gente não consegue se soltar num ambiente que as pessoas estão muito à vontade, às vezes praticando esporte, às vezes estão dançando, às vezes estão cantando, a gente não tem alguma habilidade, a gente acaba se fechando. Quando a pessoa que é tímida, quando conseguir trabalhar com o que gosta, se inserir em tribos, né, turmas que fazem o que a pessoa gosta, ela se solta. Minha timidez foi vencida com esporte, e aquilo me desenvolveu uma grande autoconfiança. Então, procurem coisas que vocês gostam de fazer, tá? Tenham coragem, tem trabalho ligado a tudo aquilo que vocês gostam. Vocês são jovens, vocês não erraram na vida financeira, daqui para frente vocês vão acertar muito fazendo boas escolhas. E consumam educação financeira também, porque é um assunto que no começo é meio estranho, você não sabe como é que aquilo vai funcionar na sua vida, mas vocês vão ver que entender sobre os segredos de como ganhar mais dinheiro, como lidar com o dinheiro, como gastar menos, como precisar de menos, é muito importante. Olha, sinceramente, vivendo no Tocantins, com certeza, o luxo que vocês têm é um luxo muito mais valioso do que aquele luxo que as pessoas compram com muito dinheiro nas grandes cidades, que muitas vezes é para tentar imitar uma riqueza que vocês têm perto de vocês. Não desprezem o que vocês têm do lado de casa, essa beleza natural, essa terra farta, esse relacionamento saudável que vocês têm uns com os outros, porque isso é tudo muito valioso, tá? E o Brasil é um dos melhores países do mundo para viver e para se construir riqueza. O que só está faltando é a gente estudar mais sobre esse assunto e saber aproveitar as riquezas que a nossa terra nos oferece. Vocês tenham todos um futuro muito rico, façam boas escolhas, que vocês colham bons frutos, não só dessa nossa conversa, mas de tudo que vocês plantarem na vida. Sucesso, gente. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, professor Menezes. Obrigado a todos que deram oportunidade aqui. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Pessoal, abram as câmeras e dêem uma salva de palmas ao Gustavo, por favor. Vamos.
Câmeras abertas e palmas. Obrigado, gente. Valeu. É o que nós podemos ver. Momento magnífico. Momento engrandecedor. Gustavo, nós nos despedimos de você e vamos continuar. Aos alunos eu peço que fiquem para uma última fala, tá? Gustavo, mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente. Até assim breve. Se você desejar, você pode sair. Ou se quiser continuar também, ao seu gosto. Aos alunos, Agora, vamos ter mais um momento de fala aqui. Muito obrigado. Para a próxima reunião. Obrigado, Vai gente. lá. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, rapaz. Alguém quer fazer um comentário a respeito deste momento? Os alunos primeiro. Eu pedi para vocês, peço que fiquem. Não, nós vamos fazer o sorteio do headphone de hoje. Por isso que eu pedi que vocês fiquem. Bora, mas Faremos Calma, Pode sair, Lé. Alguém quer fazer um comentário? Eu, professor. Diga, Jairo. Eu tenho que dizer que essa aula foi boa, né? Parabenizar a todos os professores que têm desempenhado nesse momento, porque o momento que nós estamos vivendo não tem sido fácil, né? Mas mesmo assim os professores estão ali, estão no pé insistindo para nós conseguir o nosso desafio cada dia mais, né? Parabéns, a palestra foi muito boa. Estou aprendendo cada dia mais com cada um de vocês. Era só isso mesmo, professor. Ilmara, pode falar, Ilmara. Professor, foi muito bom a palestra, eu gostei muito. E quero agradecer aí vocês todos, estar aqui com vocês nesse momento. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui agora com vocês participando, porque eu estava quase desistindo de estudar. Olha. Mas aí veio minha mãe, meus parentes me pediram muito para estudar. Quando eu fui aí, a professora, né, esqueci o nome dela, teve uma professora aí também, ela conversou comigo também, eu agradeço muito ela também. Eu agradeço a todos vocês, que eu estou agora participando aí com vocês. Muito obrigada por estar aí com vocês. Ilmara, não desista, continue. E nós temos mais eventos bons para você continuar aprendendo conosco. Mais algum aluno deseja falar? Vitor, diga, Vitor. Eu gostei muito dessa aula, dessa palestra, porque o Gustavo Cerbasi, ele nos ajudou muito a refletir sobre a nossa vida e nos investimentos que a gente deve fazer para o futuro. Então, eu agradeço a ele e todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Muito bem, Vitor. Mais alguém? Patrícia, prepara o sorteio aí. Mais alguém deseja falar? Eu gostei muito da aula. E aí, espero que eu aprenda muito com vocês e com o Gustavo. Parabéns, Tayla. Você vai aprender sim. Mais algum aluno, pessoal? Eu queria dizer Marcelene. que, na verdade, é Stephanie, porque tá no nome do e-mail da minha mãe. Ok, Stephanie. Eu queria dizer muito obrigado por vocês terem me acolhido bem, porque eu sou novato na escola. Estou amando estudar na Oswaldo. E é isso. Dizer meus parabéns também para os professores, pela dedicação de ter fazer essas palestras para a gente ver, aprender mais, a conviver com vocês, e é isso. Eu também gostei muito da aula. E eu sou nova na aula e eu também espero que aprenda muito nessa escola. Obrigado. A Simone e a Stephanie. Professores, alguém deseja falar se fazemos o sorteio? Professores, Fernanda levantou a mão. Pode falar, Fernanda. Eu só queria retomar aquelas perguntas lá do início, Alex, que na minha fala eu
eu fiz para os nossos meninos e para as nossas meninas, né? Eu provoquei-os no sentido de fazê-los pensar, por exemplo, qual a importância da escola na vida deles, né? Na vida deles agora, na vida deles hoje. Como que a escola poderia contribuir para a vida deles agora, e aí depois, né? Também uma outra reflexão foi no futuro. E aí, depois dessa experiência, depois de nós termos tido o privilégio, eu falo nós porque, de fato, eu não sei quem foi mais beneficiado aqui, não, se foi aluna ou professor, professora. Eu acho que todos nós, todos nós que estivemos aqui hoje ganhamos muito. Mas, enfim, depois dessa experiência, vocês podem responder essa pergunta, né? Como é que a escola pode, e a reflexão que ela trouxe hoje, a reflexão que o Oswaldo Franco trouxe para vocês, através do privilégio de oportunizá-los a essa conversa com o Gustavo, como que ela pode contribuir hoje, agora, para vocês? Que tipo de ganho vocês tiveram por estar aqui agora, por, né, ter dedicado esse tempo por estar aqui? É mais no sentido de continuar a reflexão mesmo, sabe? Continue refletindo sobre isso. No início eu falei que era para fazer a reflexão antes do evento, no início do evento, mas agora eu peço que após o evento, esse primeiro dia, né, esse primeiro momento, vocês continuem refletindo. E agora, o que eu vou fazer com essas palavras, com tudo que foi dito? Como é que eu posso agregar isso ao meu projeto de vida, aos meus planos? Como é que eu posso tornar hoje a minha vida melhor a partir do que eu ouvi nesse evento, a partir de tudo que o Gustavo disse, provocou, né, expandiu na minha cabeça, na minha mente, me fez pensar. Então, eu acho que se vocês fizerem esse exercício depois, inclusive depois, hoje, durante o dia, à noite, antes de dormir, refletindo sobre isso, eu acho que então o ciclo completo vai ter se feito, né? Quer dizer, o evento foi preparado para vocês, para proporcionar a vocês experiências que de outra forma vocês não teriam, a gente tem certeza que não, porque nem nós teríamos, né? E aí, como é que ele pode ajudar vocês a tornar a vida de vocês mais bem-sucedida, a vida de vocês mais plena de sentido? É isso, então reflitam sobre isso, né? Maturem isso na cabecinha de vocês, é vocês com vocês mesmos e com tudo que vocês ouviram. Fiquem ruminando, a gente fala assim, né? Refletindo, conversando com vocês mesmos nesse momento, que vocês então conseguirão tirar o máximo proveito do evento. É isso. Muito obrigado, Fernanda. No YouTube aqui tem uma fala da aluna Karine, e ela diz o seguinte, eu vou ler antes de passar o sorteio. Eu nunca vou me arrepender de estudar no Oswaldo Franco. Muito obrigado, tá? Karine Rodrigues, que está lá no YouTube. E ela ainda diz, se tivesse o primeiro ano no Oswaldo, eu ainda ia estudar lá. Muito obrigado, Karine, por sua fala, tá? É muito bom quando o aluno reconhece. É muito bom saber que vocês estão... O sorteio já vem, Sérgio. É muito bom saber que vocês gostaram do evento, que vocês aprenderam bastante. Vejam o valor que o rapaz, que o professor lá cobra uma palestra e veio aqui contribuir conosco. Antes de passar o sorteio, tem um rapazinho lá em Imperatriz assistindo pelo YouTube. É o sobrinho Samuel, ele tem 5 anos de idade, eu quero saber por que eu estou no YouTube. Então, Samuel, você que está me vendo, Samuel, um abraço. E vem aparecer no YouTube comigo também, tá, Samuel? Pessoal, vamos ao sorteio, depois de falar o Samuel, que quer saber por que eu estou no YouTube. Vamos ao sorteio com a professora Patrícia. Somente participará do sorteio os alunos que fizeram a inscrição, vocês estão em uma lista, ok? E ela vai sortear o número e vai lá na folha ver quem foi o número sorteado, vocês não sabem, vai mostrar o nome. Esse headphone vai ser entregue amanhã no Oswaldo Franco. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp, marcamos uma hora na escola para entregar o seu headphone e fazer uma foto lá para a divulgação, tá? Patrícia, com você, pode Bom dia. Fazer. Estão me ouvindo? Sim.
Sim. Ah, ok. Nós temos 120 alunos inscritos, tá? Foram 160 inscrições, mas de aluno, que são os alunos aptos a participar do sorteio, nós temos 120 inscritos. Se o aluno não estiver aqui no Meet, ele pode mandar o alô lá no chat do YouTube. E se por um acaso ele estiver assistindo pela TV em casa, ele pode mandar um alô no grupo, tá? Essa exceção a gente vai abrir só hoje, porque nós vimos que devido à quantidade de pessoas, vocês estão assistindo de vários canais, tá ok? Ô, Patrícia, antes que você faça isso, eu vou organizar com os outros apresentadores a possibilidade de fazer a transmissão direto pelo YouTube, tá, pessoal? Vou contar o que nós passamos hoje e verificar a possibilidade de deixar diretamente no YouTube. Vai ficar até bom, porque tem pessoas que têm pacote de internet que o YouTube é gratuito. Então, já vou começar a tentar resolver isso hoje, aí todos assistem pelo YouTube, deixam as perguntas lá, e eu tento resolver aqui com mais o Menezes, tudo aqui com o YouTube direto, para não passarmos mais por hoje. É muito bacana ter extrapolado 100 pessoas, mas também é muito chato a complicação que tivemos hoje. Ainda bem que se resolveu com a rapidez do Menezes. Muito obrigado, Menezes, por nos disponibilizar seu tempo para fazer isso aí. Menezes também disse que aprendeu, Fernando. Você aprendeu, eu aprendi. O Menezes que também aprendeu muito hoje. Todo mundo pensando no seu dinheiro. Patrícia, está contigo. Então vamos lá, tá? Cruza o dedinho e vamos ver quem é o sorteado de hoje. Número 90. Vamos ver quem foi a pessoa que se inscreveu e está no número 90. Jamile Graziela da Silva Gutson. Jamile. É Emily, professora. É Eliane. Ai, meu Deus. Qual é o número, Patrícia? 90. Eliane Bueno Marinho. Eliane Bueno Marinho. Eliane se encontra? Se encontra. Eliane, qual a sua turma? 7º ano 2. 7º ano 2. Eliane, eu tô lá no grupo 7º ano 2. Eliane, você é a aluna que fez a brincadeira, não é? Que gravou a brincadeira, Beth? Sim. Ah, muito bem. Parabéns, tá? Obrigada. Entre em contato para organizarmos a entrega do seu brinde. Amanhã, no Oswaldo, tá? Hoje não, agora de tarde vou organizar umas questões aqui ainda do webinário. Professor. Diga, Eliane. Nós que vamos escolher o sorteio ou é vocês? Escolher o sorteio? O sorteio de hoje é um headphone. O seu headphone está lá na escola. Eu vou organizar com você para pegar depois. É um headphone e um tripé. Já está comprado. Mais tarde eu vou falar com a Lidiane. Um recado novamente aqui. Samuel, um abraço para tua mãe Patrícia também, Samuel. Samuel está enlouquecendo a Imperatriz, querendo saber por que eu estou no YouTube. Um abraço para a mãe de Samuel, Patrícia. Pessoal, tchau, tchau. Muitíssimo obrigado pela participação. Foi emocionante estar com vocês hoje. Adorei a interação de vocês, a atenção dos alunos e dos professores também. Um evento riquíssimo. E na semana que vem, terça-feira, às 8h30 da manhã, teremos mais com o Dr. Douglas Oliveira, um ex-aluno tocantinense que hoje é médico e trabalha na linha de frente da Covid, tá? Até a terça que vem. Tchau para vocês. Tchau. Menezes, espera todo mundo sair, você fecha, Menezes. Tchau, pessoal. Tchau. Falou, meu, vou almoçar agora. Obrigada. Tchau. Por nada. Foi muito bom. Menezes. Oi, professor. Ô, Menezes, muito obrigado, rapaz. Foi show de bola. Eu vou conversar com o pessoal hoje à tarde, já para colocar isso aí no YouTube. Uhum. E aí você vê como é que organiza para ficar eu, você e o mediador aqui, e o palestrante aqui pelo YouTube, né? Eu acho que assim...
Não precisa ser pelo Meet, a gente entra Ah. na própria StreamYard e fica os 3 lá dentro. Ah, não, tá ok, então. Os demais assistem pelo YouTube. Tá. Aí tem como colocar algumas pessoas para fazer uma fala antes? Tem sim. Tem um limite de até 6 pessoas ao mesmo tempo na sala. Não, beleza, então. Pois eu vou... Irei organizar isso aí. E aí fica show de bola. Aí tu... Pode encerrar a gravação. Aí tu manda e eu vou postar no YouTube da escola quando tu conseguir baixar. Não, eu eu pensei que eu tinha encerrado. Não encerro não. Isso aqui vai dar quase 2